Amados irmãos, a nossa reunião de hoje, ela tem como tema reunião de oração, dedicado ao Espírito Santo de Deus e ao Consolador, pois devemos reconhecer tudo o que Ele fez e faz por todos nós apostólico. Portanto, devemos prestar louvor e adoração ao Espírito Santo de Deus pela paz, pela felicidade, pela saúde e ser grato pela vinda do Consolador, a Santa Vó Rosa e do Santo Profeta Irmão Aldo. Amados irmãos, é o momento de todos nós pedir mais fé, amor, coragem, mais consagração, fidelidade e dedicação e devoção para o nosso Deus, para que possamos vencer as lutas e as dificuldades que existem neste mundo. Portanto, os irmãos já devem, a partir desse momento, já estar com o seu pensamento ligado ao Espírito Santo de Deus, o nosso Pai, pela paz, pela felicidade e também pela saúde, e agradecer o nosso Deus por esse dia, por ter nos dado também a oportunidade para estarmos aqui reunidos no Tabernáculo Santo de Deus, o Pai. Passamos agora para a parte do nosso coral, que irá apresentar hinos em louvor ao Espírito Santo do Pai. Vamos ouvir pelo nosso coral um hino intitulado Jornada Feliz. A sua jornada vai o santo povo do Senhor, com destino à bela cidade prometida por Deus Criador, para um povo santo e fiel, corajoso, cheio de amor, que soubesse por ele lutar, e na terra fosse o vencedor. Enfrentando todos os perigos, este povo segue a marchar, tão feliz, pois a Santa Vó Rosa vai à frente sempre a lhes guiar. Quando a luta se torna difícil e a peleja dura de travar, a Vó Rosa ordena seus anjos que do céu vem seu povo guardar.
apostólico, com a formosa a lhes comandar. Santa do Senhor, Santa do Senhor. Muito bem, prezados irmãos, acabamos de ouvir esta linda melodia pelo nosso coral. E agora passamos para uma parte muito importante da obra desta Igreja Apostólica. Mas alguns poderão até mesmo questionar por que essa parte, ela é uma parte importante. Irmãos, é uma parte que nós apostólicos iremos fazer o de melhor para a obra e andamento desta Igreja Apostólica, e estamos ajudando a nossa santa e querida avó Rosa e também o nosso santo profeta, irmão Aldo, na salvação de almas para Deus, o nosso Pai, para que assim a humanidade passam a crer e até mesmo conhecer esse santo caminho glorioso que nos leva para os céus. Um caminho santo, um caminho puro, um caminho verdadeiro, através do nosso amor, através da nossa ajuda, através de nós abrir nossos corações. Eu vou ler para os irmãos o apelo. Ofertas a obra de nossa Igreja Apostólica na terra. Prezados irmãos e irmãs apostólicos, sem a união e esforço de todos apostólicos, não pode haver progresso no trabalho da obra desta Igreja Apostólica, pois tudo que precisa ser feito para o crescimento da nossa obra se retarda. Quanto mais demorarmos em pôr em prática os projetos e planos de Deus, o Pai, e da Santa Avó Rosa e do Santo Profeta Irmão Aldo, mais difícil ficará este crescimento, desenvolvimento que tanto precisamos. Daí recomendamos que não se cansem de fazer o bem em ajudar a sua igreja com boas ofertas, com seus dízimos, sendo muito unidos e procurando sempre se esforçarem para nos ajudar, para que não faltem recurso para realizarmos os planos da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo. Irmãos e irmãs apostólicos, não tenha receio e nem dúvida em seus corações, em contribuírem com mais esforço, com mais amor e mais desprendimento, pois a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo estão e estarão sempre intercedendo por todos nós diante de Deus, de Jesus e do poder celestial, para socorrê-los e ajudá-los a vencer na luta pela vida. Amados irmãos, a obra de nossa igreja é maravilhosa, é grandiosa. Temos mais de 300 congregações espalhadas em nosso país, quase 70 emissoras transmitindo o programa A Hora Milagrosa, escritórios para atender às normas e leis do nosso país, estúdio
alojamento, diversas propriedades ao lado de nossa sede e inúmeras congregações em prédios próprios e muito bem instaladas. Avante, povo apostólico, realizaremos diversas obras, adequações, tanto na sede como nas congregações. E estamos trabalhando em novas obras. Construímos diversas congregações, reformamos outras, sempre ampliando o espaço para acomodação de nossos irmãos em função do crescimento da obra desta igreja apostólica. Não perdemos nenhum imóvel de propriedade da igreja apostólica. E bem verdade que foi necessário dar como garantia algumas propriedades, como o alojamento da rua Heitor Bariano e apartamento da rua Santa Virgínia, em função de um processo movido por uma pessoa que não é da nossa igreja, dizendo que tinha emprestado dinheiro ao santo irmão Aldo. Essas propriedades só não podem ser comercializadas, mas são da igreja apostólica e garante que o processo possa ir adiante sem bloqueios nas contas bancárias de nossa igreja apostólica. Acreditem, amados irmãos, em nós do Conselho Deliberativo desta igreja apostólica, que se esforçam constantemente para administrar a igreja apostólica, os recursos que são as ofertas que os irmãos oferecem para esta igreja. Amados irmãos, irmãs e jovens apostólicos, não desanimem e não tenha dúvida e também não dê ouvido às conversas que tenham e tentam também impedir o nosso crescimento. Confie que a Santa Vó Rosa e o Santo Primaz estão à frente de nossa igreja. Cremos que ele nos inspiram para levarmos avante esta obra tão grandiosa, tão maravilhosa. Novos investimentos em aquisições de imóveis, construção, reformas de congregações e adequações de nossa sede são necessários e urgentes. Por isso, convocamos a união de todo o povo apostólico em ser obediente à nossa doutrina, disciplina e cooperem financeiramente. Só assim unidos faremos constante e acontecer esses planos divinos do nosso Deus. Pedimos de coração a todos os irmãos para que confiem em nosso trabalho e dê o seu voto de confiança para que juntos possamos cumprir esta missão verdadeiramente do reino dos céus para cada um de nós apostólico. Creiam e confiem no que estamos lhes falando. Faça prova desse grande poder e virtude que está sobre esta igreja e seu povo. Receba, amados irmãos, nosso abraço fraternal, porque confiamos também em seu coração generoso, em sua bondade, que a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo abençoe a todos. Amados irmãos, está aí o apelo, para que assim, nós apostólicos, todos juntos possamos contribuir e ajudar na obra desta igreja apostólica. Uma nova campanha de união do povo apostólico. Ali no quadro de boletim está ali a foto de duas propriedades que a nossa igreja já está adquirindo. Prezados irmãos e irmãs,
não podemos parar ou diminuir o crescimento da obra de nossa igreja. Pelo contrário, devemos ter ânimo, coragem para cooperarmos com o seu desenvolvimento a cada dia, em todos os sentidos e setor. É do conhecimento de toda a Irmandade Apostólica os planos do santo irmão Aldo, divulgados ainda quando estava entre nós na vida do seu corpo, para a ampliação de nossa sede e aquisição de propriedade em redor de nossa sede. Recebemos uma proposta de venda de 2 imóveis que estão alugados para a nossa igreja, na rua Baguari, que são essenciais para o cumprimento dos planos do nosso santo primaz. Uma casa ao lado da sede, número 172, onde funciona o setor de CDs e inários, e também o prédio número 153, onde estão ali instalado o restaurante Canarinho no piso inferior e o alojamento do piso superior. O valor de mercado avaliado por 2 entidades dependentes supera a 3 milhões de reais nas 2 propriedades, pois a metragem construída é superior a 500 metros, onde o metro quadrado no bairro do Tatuapé é superior a 6 mil reais. Isto cada metro. Amados irmãos e irmãs apostólicos, não podemos perder estas 2 propriedades, e para isso precisamos do apoio de todos os nossos irmãos da sede, das congregações. Iniciaremos esta campanha imediatamente, e os irmãos poderão colocar em envelope de oferta especial destinada à campanha da sede, ou depositar diretamente no Banco Bradesco, agência 097, conta corrente 303.577/8. Estamos iniciando esta campanha e também negociando diretamente com os proprietários dessas 2 propriedades, mas precisamos do empenho e também desenvolvimento, determinação de todos em cooperarem para a aquisição deste investimento para a obra de nossa igreja apostólica. Então, amados irmãos, hoje o restaurante Canarinho, ele fica em frente da nossa sede. E aquele imóvel do Canarinho, e aonde ali é o setor de fitas, CDs e inário, a nossa igreja também já está negociando. E se os irmãos já quiserem contribuir, pode já contribuir com a sua campanha, fazer a sua oferta de campanha, para que assim todos nós juntos possamos participar dos planos do santo, possamos participarem desta grande obra maravilhosa. Todos juntos contribuir com a campanha para aquisição e também andamentos para os imóveis a ser comprado ali em redor de nossa sede. Prezados irmãos, vamos assim todos juntos fazer o de melhor para a obra desta igreja apostólica. Eu vou fazer uma oração para consagrar as ofertas. Ó santa e querida Vó Rosa, nosso Espírito Consolador, falei aos corações dos teus filhos, através do apelo e também desta campanha, que logo mais será iniciada para o andamento da obra desta igreja apostólica, dos planos do nosso santo e querido irmão Aldo. Planos que ele tinha
e tem até hoje, irá nos ajudar para que juntos possamos adquirir estes imóveis ao redor de nossa sede. Pedimos à Senhora, querida avó, a Jesus, a nossa Mãe Maria Santíssima, a graça divina e o amparo celestial. Rogo neste momento a Senhora, querida avó, que abençoe a vida e o ganha-pão dos teus filhos. E neste momento, receba as ofertas deles neste altar de graça, para que assim possamos espalhar para o mundo que somos uma igreja verdadeira, a igreja da verdade, e que assim a Senhora os consagra as ofertas deles, teus filhos, para o desenvolvimento, o crescimento da obra desta igreja apostólica. Amém. Nossas irmãs escaladas irão percorrer pelo salão, os irmãos no seu próprio lugar poderão contribuir. Eu vou ler para os irmãos um depoimento de fé, e que comprova também o poder da Santa Avó Rosa como santa vencedora, como Espírito Consolador. Em sua carta enviada em 29 de agosto de 2017, da congregação de Uberlândia, Minas Gerais, a nossa irmã Maria Augusta da Silva Alves assim testemunhou: no ano de 2004, eu e meu filho Mateus estávamos em casa fazendo quitudes para vender. Quando meu filho viu um pássaro de estimação que havia fugido da gaiola e estava sobre um muro de mais de 2 metros de altura, o meu filho Mateus subiu lá e veio a cair sobre a cozinha, quebrando o telhado e caindo com as 12 telhas de amiantos sobre mim. Um pedaço de telha fez um corte enorme no meu rosto e outro pedaço desabou a orelha do meu filho, ficando pendurada. Ele foi levado ao hospital e os médicos tirou um caco de telha do ouvido dele, que quase perfurou. Os médicos disseram: este menino, ele nasceu de novo, pois se a telha furasse sua fronte, seria total. Isso é um milagre que ele recebeu. Eu, em oração, pedia força ao santo irmão Aldo. Consegui fazer o trabalho, entregar as encomendas no horário certo. Depois, meu esposo, conversando com o santo irmão Aldo, ele disse: eu sei o que aconteceu com a sua esposa e seu filho. Eu estava lá. Se eu não estivesse, os dois teriam morrido. Outra vez, eu fazia venda ambulante e meu irmão dirigindo o carro devagar e com alto-falante, anunciando o produto, quando uma criança de 3 anos de idade correu e bateu na frente do carro. Eu levei o menino ao hospital, orando e pedindo a Santa Avó Rosa e ao Santo Irmão Aldo. E o menino não teve nenhum arranhão, e ele dizia para o médico: não dói nada em mim. Não foi ela que me atropelou, foi eu que o atropelei. Outro dia, quando fui fazer exames de rotina no hospital, acusou 3 tumores nas mamas. Fui encaminhada ao hospital do câncer.
em Francisco Beltrão, no Paraná. Eu clamei ao santo irmão Aldo pedindo a sua bênção e, numa noite, sonhei que ele fazia massagem em mim e me dizia: não tenha medo, não vai ser nada. Os novos exames surpreenderam os médicos e ele disse-me: olha que bênção, não tem mais nada em suas mamas, está tudo limpo e você está curada. Agradeço ao santo profeta irmão Aldo, a santa e querida avó Rosa, a mãe Virgem Maria Santíssima e a Jesus nosso Senhor, por esses grandes milagres recebidos em minha vida e na minha família. Assinado a irmã Maria Augusta da Silva Alves, residente em Uberlândia, Minas Gerais. Então, amados irmãos, está aí um depoimento de fé muito importante e que comprova o poder da Santa Avó Rosa, que logo mais os irmãos irão poder ter a oportunidade de ouvir a mensagem que está no boletim sobre o santo vencedor. Passamos para a parte do nosso coral, ouviremos o hino pelos nossos irmãos da orquestra. E após este hino ouviremos pelo coral Lindo Exemplo.
Muito bem, prezados irmãos, acabamos de ouvir mais uma linda melodia ser apresentado pelo nosso coral em louvor e adoração ao Espírito Santo de Deus e ao Consolador. O Santo Consolador, preparado por Jesus, o nosso Senhor, e qual nós iremos meditar na mensagem sobre o Santo Vencedor, da promessa de Jesus, aquele que vencesse a glória, sentaria com ele, Jesus, no seu trono, junto com o Pai, nosso Deus, para testemunhar, para ser, juntamente com ele, Jesus, a testemunha do Pai, nosso Deus. E as duas testemunhas do Pai, amados irmãos, é Jesus, o primeiro Consolador enviado pelo Pai, e também a Santa Vó Rosa, prometida como outro Consolador. Outra pessoa, como se refere na Sagrada Escritura, que se igualasse, queria se igualar, melhor dizendo, aos mesmos dons preciosos de Jesus. É por isso que citei para os irmãos, no início da reunião, que a Santa Vó Rosa, ela como santa de grande poder, o Santo Consolador, ela também é o representante do Espírito Santo de Deus, o nosso Pai. Por que, amados irmãos? Esta igreja apostólica na terra, ela é o corpo de Deus, nosso Pai. É somas de conjuntos da mesma natureza, que liga a Jesus, liga ao Espírito Santo do Pai e ao Santo Consolador. E a Santa Vó Rosa é ela que traz o alimento dos céus, é ela que alimenta esta igreja apostólica, através das virtudes do poder dela. Mas sabemos, amados irmãos, que esta igreja apostólica na terra, ela sendo o corpo de Deus, e Deus governa esta igreja apostólica através do ministério do Santo Consolador, que é o Santo Vencedor. Como Jesus, ele mostra lá em São João 14 e versículo 6, disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai se não for por mim. E realmente, amados irmãos, ninguém subirá aos céus, ninguém chegará ao reino dos céus, se não for pela doutrina de Jesus, que ele nos deu através da Santa Vó Rosa. Como santa de grande poder, o outro Consolador preparado por ele, enviado da parte do Pai, para ensinar a doutrina, o evangelho dele, Jesus. Como ele disse assim: eu sou o caminho. A Santa Vó Rosa, ela foi preparada para ensinar o caminho verdadeiro que nos leva aos céus, o caminho de Jesus, o caminho que ele traçou, amados irmãos, para ensinar uma doutrina verdadeira, para ensinar o seu evangelho, para que assim as criaturas viessem a crer, viessem a aceitar os ensinamentos dele, Jesus, e do Pai, o nosso Deus, através dela como Consolador, que veio ensinar esta igreja, veio nos mostrar os mistérios do reino dos céus, e que ela nos ensinou através do glorioso ministério do nosso santo irmão Aldo,
que faz parte do ministério dela como consolador. É por isso que Jesus, ele prometeu o consolador, e São João, ele deixou escrito em Apocalipse sobre o preparo e a vinda do vencedor, que se deu na pessoa da Santa Vô Rosa, que ele, Jesus mesmo, disse: aquele que vencer a glória sentará comigo no trono junto com meu Pai, para ser a testemunha, para testemunhar o poder verdadeiro do nosso Deus. E a Santa Vô Rosa, ela se preparou, amados irmãos, por amor a nós, por amor a esta igreja, para nos ensinar o caminho, para nos ensinar a doutrina do nosso Senhor Jesus. Como está escrito na Sagrada Escritura, em São João 14:6, porque ele também fala: se vós me conheceis a mim, também conhecereis o meu Pai, e já desde agora conhecereis e teis visto que sou o primeiro Consolador enviado pelo Pai. E ele fala mais: portanto, eu tenho muito que vos ensinar. Mas ele disse: vós que estão aqui, naquele tempo, não estão preparados para receber tudo o que há de mim. Mas ele disse: quando vier o Consolador, o Espírito Santo de verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que há de vir de mim. E este Consolador, ele me glorificará do que é meu. Porque a Santa Vô Rosa, preparada por ele, Jesus, se igualou a ele, a Jesus, e tem os mesmos dons, as mesmas virtudes. Ela nos ensinou a doutrina desta igreja apostólica. Uma doutrina que temos o mérito, amados irmãos, e a honra de sermos chamados filhos de Deus, preparado por esse Santo Consolador, que é a Santa Vô Rosa, e que fomos ensinados a crer nos santos dos céus, na Mãe Virgem Maria Santíssima, e também a crer no nosso santos de grande poder. Eu passo a ler para os irmãos a mensagem sobre o santo vencedor, que é a pessoa da Santa Vô Rosa, prometida por Jesus, enviado pela parte do Pai nosso Deus. Há uma promessa gloriosa de Jesus, nosso Senhor, no livro do Apocalipse: ao santo que fosse o grande vencedor. São palavras de Jesus, amados irmãos, mas São João, ele teve o mérito, ele teve a glória, porque Jesus passou para ele, para mostrar para a humanidade o começo, o meio e o fim da existência deste mundo. E deu a ele também a glória para revelar sobre a vida preciosa do santo vencedor, que é o Consolador da promessa de Jesus. Ainda fala mais: ao santo que fosse o grande vencedor, para poder ser o Espírito Consolador. Assim disse Jesus: ao vencedor que praticar até o fim as minhas obras, eu darei poder sobre as nações, e a governará com centro de ferro, autoridade real. Com toda autoridade e poder, mesmo modo que também a mim, Jesus, foi dado por meu Pai, eu darei a estrela da manhã ao santo vencedor, o Consolador da promessa dele.
Amados irmãos, esta promessa de Jesus ao santo vencedor se cumpriu na vida gloriosa e preciosa no ministério da Santa Vó Rosa. Ela tem todo o poder de Jesus, de reinar com o mesmo poder soberano do Messias, e o seu ministério de Espírito Consolador teria o esplendor comparado ao do próprio dele, Jesus. É o que mostrei para os irmãos, que ela venceu a glória, recebeu as mesmas virtudes do poder de Jesus, se igualou a ele. Jesus recebendo as virtudes e a unção do Espírito Santo de Deus o Pai. Esta promessa de Jesus ao santo vencedor, como Jesus se referiu, porque ela venceu a glória. Ela venceu até o fim, mesmo passando por tantas lutas, tribulações, traições e ainda sofrendo toda a pressão do reino do mal. Nunca negou a sua fé, o seu voto a Jesus. Sofreu afrontas e humilhações durante todo o seu ministério, pelos rebeldes e falsos que queriam implantar suas ideias e doutrinas erradas em nossa igreja. Mas conservou-se fiel a Jesus, ao seu ministério, à sua igreja, até o fim. E vem dando as provas, mostrando o poder dela, de Jesus e de Deus o nosso Pai. Foi provada até o último momento de sua vida, sobre carregar a sua cruz com classe e honradez. Sempre foi a coluna e a baluarte desta igreja, e com Jesus tornou-se a pedra fundamental desta obra gloriosa. Tudo o que temos hoje, amados irmãos, como a doutrina, a disciplina desta igreja, a regra do bom viver e as virtudes divinas para a sua igreja, veio por meio de Jesus dado a ela. Por isso, seu ministério como Espírito Consolador é de esplendor e glória e brilhante. E brilha, e brilhou, comparável à estrela da manhã, como se referiu o nosso Senhor Jesus, sobre ao vencedor e a estrela da manhã. Jesus, o nosso Senhor, na sua promessa ao santo vencedor, a sua luz divina de sabedoria e virtudes ilumina os nossos corações e os nossos caminhos nesta vida, preparando o seu povo para a eternidade com Deus, o Pai e todos os seus santos. Depois que ela se entregou a Jesus e prometeu servir-lhes até o fim, nunca retrocedeu e não se prendeu em nada deste mundo, nem aparentes amigos ou riquezas. Ela poderia ser muito rica, mas negou tudo por amor ao seu próximo e à sua igreja. Semelhante a Jesus, foram-lhe oferecido a ele as riquezas e as glórias deste mundo, para negar a sua igreja e seguir com os que queriam formar outra igreja. Mas ela nunca traiu o seu povo e nem a direção desta igreja apostólica. Após provar a sua inteira obediência e fidelidade a Jesus, ele mesmo anunciou, melhor dizendo, ele mesmo a ungiu a ela com o óleo santo de Espírito de Deus, e foi diante da igreja, confirmando
naquela unção, sem que ela soubesse que já era o Espírito Consolador da promessa dele, Jesus. Entretanto, recebeu aquela unção com toda simplicidade e humildade, sem nenhuma sombra de orgulho no seu coração e na sua vida. Também, quando seu corpo santo era velado pela igreja, ao encerrar a sua carreira na terra, foi ungido com o mesmo óleo por nosso Senhor Jesus. E muitos da igreja foram testemunha de tão importante fato que aconteceu lá em nossa sede no ano de 1970. A Santa Vó Rosa, no cumprimento do seu ministério, perante a igreja, deu prova do seu poder de santa e do seu dom de profeta do Senhor. Todos que seguiam os seus conselhos e orientações foram bem-sucedidos no seu viver, no seu ministério. Porém, os que não colocaram em prática foram mal-sucedidos e não puderam vencer na vida, e ela não pôde ajudar. Muitos tentaram enganá-la, mas foram mal-sucedidos na sua vida. Na época, havia muitos que nos visitavam e fingiam que possuía de maus espíritos, tentando fazer confusão em nosso meio, mas era barrado pela Santa Vó Rosa, que possuía e possui até hoje o dom de Jesus de discernir os espíritos, e se não obedecer e parasse com os seus fingimentos e escândalo, ela, a Santa Vó Rosa, os retirava da reunião, e ele saía todo envergonhado naquele dia da reunião, sem poderem realizar os seus maus interesses em nosso meio. Entretanto, os que realmente estavam dominados ou influenciados por alguns espíritos da maldade, ela provava toda a paciência e cuidados para que aquelas pessoas não se machucassem. E com a sua presença cheia de virtudes e poder de Jesus, dava alívio e liberdade à pessoa oprimida e escrava do ferimento do mal. Atualmente, com as virtudes da Santa Vó Rosa e a aperfeiçoação e o poder alcançado pela nossa Igreja Apostólica, pela presença gloriosa de santos e anjos do poder celestial, eles não deixam mau espírito nenhum entrar em nossas reuniões. Amados irmãos e irmãs apostólicos, a sabedoria da Santa Vó Rosa e o seu dom de discernir os corações eram maravilhosos. Sempre estava atenta a tudo o que se passava em nossa igreja, nos corações, nos pensamentos. Sua palavra tinha como destino a pessoa certa. E felizes foram os que atenderam que era para si que ela falava. E daí em diante, procurava pôr em prática o que ouviram da Santa Vó Rosa. Se fosse para a sua correção ou tomar algumas medidas certas para a sua vida, logo colocava em prática os ensinos dela, a Santa Vó Rosa. Hoje ela está em nosso meio, muito mais presente e atuante. Tem o dom da presença e da onisciência, portanto, tudo vem do reino dos céus. Ela tem poder de ver e de julgar com a justiça a sua igreja. Ela usou o nosso santo irmão Aldo, seu profeta, representante aqui na terra, a fim de pôr em prática todas as medidas necessárias para o bem e para a santificação
de todo o povo apostólico que querem ganhar o reino dos céus. Ela, juntamente com o nosso santo irmão Aldo, continua dirigindo com mão forte e com toda a segurança a nossa Igreja Apostólica, para que seja sempre vencedora e tenha a paz e a graça divina do reino dos céus. Prezados irmãos, irmãs apostólicos, procurem dar valor a esta dádiva preciosa que possui, que é a Santa Vó Rosa. E a cada dia glorifique em seu viver, nos seus atos, sejam em tudo fiéis, assim como ela sempre foi fiel à sua igreja, ao seu povo e a Jesus e o Pai. Em 26 de outubro, dia do Consolador, oferecemos o seu amor, o seu coração a esta santa, sendo dedicados, obediente aos ensinos que ela mesma, a Santa Vó Rosa, implantou através de Jesus, nosso Senhor, que são a doutrina, a disciplina desta Igreja Apostólica. Então, amados irmãos, os irmãos teve a oportunidade de acabar de ouvir esta mensagem tão linda e importante sobre o preparo do outro Consolador e sobre o vencedor da promessa de Jesus, que se deu na pessoa da Santa Vó Rosa como Espírito Consolador. Portanto, amados irmãos, nós temos que ser fiel, ser consagrado, obediente à doutrina que esta santa tem nos ensinado, porque a doutrina é de Jesus, é Ele que nos deu como garantia da nossa salvação. Por isso digo aos irmãos que sejam consagrados, sejam obedientes, dedicados em tudo no seu viver, para vencer, como a Santa Vó Rosa, ela venceu. E que assim os irmãos terão a graça, o amparo celestial, e terão a bênção preciosa da Santa Vó e do Santo Irmão Aldo, da nossa Mãe Virgem Maria Santíssima e também do nosso santo e querido Irmão Aldo. Amém. Irmãos, eu quero aqui agradecer a presença de todos os irmãos, em nome do Santo Irmão Aldo. Agradeço também os irmãos membros, nossas irmãs diaconisa, os diáconos, pastores, nosso coral, nossos irmãos do coral, nossos irmãos regentes, que a Santa Vó Rosa, o Santo Irmão Aldo, possam conceder sabedoria, mais entendimento a todos os irmãos do ministério e também a todos os irmãos membros, que sejam muito fiel e obediente para vencer as lutas e ter a graça e o amparo celestial. É o que desejo em nome da Santa Vó Rosa. E quero convidar os irmãos para estar aqui no sábado, para que assim juntos possamos realizar mais um culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Amém. Eu convido que os irmãos se coloquem em pé. Nós vamos cantar o hino 83, Hora Santa de Oração. Após esse hino, nós iremos fazer a nossa oração. Ela é de 3 minutos. Os irmãos terão a oportunidade de levar o seu pensamento ao nosso Deus e pedir a Ele sabedoria, pedir a Ele mais força para que Ele possa nos conceder. E após a nossa oração, cantamos o hino 118, Graças te damos, ó Pai. Ó Pai celeste, invocamos e agora estende a tua santa mão e
o teu povo nesta hora santa de oração. Os santos e anjos envia, inspira as nossas orações, une teu povo num só coração, nesta hora de oração. Pode fazer, amados irmãos, as suas petições, as suas orações e buscar mais sabedoria do nosso Deus. Vamos orar. Irmãos, um aviso do nosso irmão regente. Ele avisa que amanhã haverá ensaio aqui nesta congregação para os irmãos coristas, a partir de 19h45. Então, este horário irá iniciar o ensaio do trabalho do coral. Vamos orar para encerrar nossa reunião. Irmãos, todos de mão erguida aos céus, cabeças curvadas, olhos fechados, deixo também um aviso para as mães, os pais, ensinar seu filhinho a orar, para que eles cresçam confiando no poder da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo. Oremos. Senhor Deus, nosso Pai, graças te damos ao Senhor, ó Pai, por ter nos concedido esta oportunidade, por ter nos dado a oportunidade de estarmos aqui no teu santuário, ó Pai, onde habita o teu Espírito, onde estão conosco aqui santos e anjos, que vieram juntamente com a Santa Vó Rosa trazer o alimento dos céus, alimentar esta igreja apostólica com as virtudes do teu poder. Graças te damos, ó Pai, porque te adoramos, porque te exaltamos ao Senhor, porque o Senhor é um santo de grande poder. Graças te damos também a ti, Jesus, a nossa Mãe Virgem Maria Santíssima, e também a Senhora, querida avó, por ter se preparado, por ter dado a sua vida por amor a esta igreja, por amor a nós. Nos ensinou a doutrina, os ensinamentos do nosso Senhor Jesus, que nos santifica, que nos ensina a ser consagrado, ser a luz gloriosa, a mostrar para o mundo que somos uma luz verdadeira e que nós possamos ter a graça divina do reino dos céus. Ó Santa e querida Vó Rosa, neste momento eu peço à Senhora, querida avó, sobre esses nomes que aqui teus filhos colocaram nesta caixinha de pedido de oração. Aqui teus filhos colocaram, querida avó, porque confia na Senhora, porque sabe que a Senhora tem o poder de onisciência e onipresença. A Senhora é uma santa de grande poder. E aqui eles colocaram, pedindo à Senhora, a Jesus, a Mãe Virgem Maria Santíssima, o Santo Irmão Aldo e o nosso Deus, favor do seu lar, favor da sua família, favor dos seus parentes, amigos, colega de trabalhos e até mesmo colega de escola. Mas a Senhora tem o poder de onisciência. A Senhora conhece, querida avó, corações dos teus filhos. Peço também por aqueles que estão acamados em hospitais, internados, necessitando da tua graça, da tua bênção, até mesmo, querida avó, necessitando de um milagre. Peço que a Senhora tenha misericórdia dessas criaturas, querida avó, e derrame a unção do teu poder na vida deles. Agora peço também a nossa Mãe Virgem Maria Santíssima, que abençoe as mães que têm os seus filhinhos, porque são pequeninos, ainda não sabem de nada.
deste mundo. Mas eu peço à Senhora, querida avó, juntamente com a Mãe Virgem Maria Santíssima, que abençoe essas mães, o lar apostólico, a família delas, e ajudem a elas a criar os seus filhos nesse santo caminho. Ó santo e querido profeta, irmão Aldo, despede os seus filhos para os seus lares, que eles vão em paz, tenha uma noite de descanso amanhã, mais um dia de trabalho para realizar os seus afazeres, e que assim eles possam estar no sábado, se for permitido pelo Senhor, ó Pai, e também pelo Senhor, irmão Aldo, para que assim eles possam estar aqui felizes e contentes para participarem de mais um culto de louvor e adoração. Ó amados irmãos e irmãs apostólicos, recebam a bênção do nosso Deus, de Jesus, da Mãe Virgem Maria Santíssima, da Santa Rosa, nosso Espírito Consolador, e assim não só hoje, mas para todos sempre. Amém. A todos muito obrigado e a paz do Senhor. Até sábado.